vanguarda de se libertar o povo da sua categoria, daqueles que não se podem definir, torna-se mais difícil designar os agentes dessa transformação. Como fugir à armadilha da governance, disfarçada de governação, e dar forma política e prática a uma nova forma de soberania? Como recusar, sem hesitações, a neutralização do social pelo acréscimo de novas modalidades ao ideal do indivíduo ou à perenidade do individualismo? Como evitar a eficácia da regulação dos agonismos assumidos na pertença à liberdade parlamentar? Como reformular o vazio democrático, uma vez que constitui simultaneamente a virtualidade e a falência das chamadas sociedades abertas? O relativo triunfo do populismo no Ocidente explica-se também pela desastrada tentativa em naturalizar a categoria de povo e da falsa neutralidade ideológica de projetos que são extremistas. Não será precisamente na reelaboração dessa categoria que se encontra uma das razões pelo fracasso da solução política que pretende combater o neoliberalismo? O mesmo sucede com a noção de comum, que não escapa às ambiguidades e contradições já assinaladas. Pior do que a extensão e profundidade dessas fragilidades e da ilusão ingênua que se lhe associa como mecanismo de substituição, parece ser a crença na eficácia funcional de um sistema que se sabe claramente que é intolerável. E Zizek denuncia muito bem essa ilusão. Mesmo que se saiba fundadamente que a democracia liberal é iníqua, acredita-se que funciona ou que pode recuperar de falhanços parciais que não se espera que conduzam a um colapso total. Só uma proposta alternativa e suficientemente radical, não restrita à sucessão de dissensões inconsequentes, pode desalojar essa crença. E, nesse caso, o passo mais decisivo será sempre admitir essa radicalidade e a perda da ilusão e da crença na funcionalidade de um sistema. A preocupação não é tanto a da proliferação de extremismos que se substituam a revoluções falhadas, mas a crença na funcionalidade da exceção, na possibilidade de se considerar uma fase transitória ou de fechar os olhos à sua verdadeira natureza. Por mais que essa crença se alimente do conformismo ou da perigosa ilusão do comum, ela deve ser combatida. Nenhum pressuposto reformador, nenhuma suposta funcionalidade devem ser considerados na equação da sobrevivência aparente do real social, que na atual condição de radicalidade dá forma a uma outra crença, a de que o capitalismo, na sua fase atual, se metamorfoseou numa destruição criadora que, em última instância, funciona e irá garantir a continuação da vida cotidiana, com os seus sonhos, realizações e fracassos. A insuficiência da rememoração das causas perdidas, a sua redistribuição no elenco de desejos fantasmáticos por realizar, tornou-se evidente. Trata-se, por isso, de dotar a solução possível de uma dimensão prática. Diz, podemos optar por duas soluções, ou trabalhamos com a parte de comunicação ou vamos debaixo. O que é que pergunta às pessoas? O que é que as pessoas presentes preferem? Ouvir o nosso segundo comunicante, José Caselas, ou fazer algum debate sobre aquilo que foi afirmado? Talvez ouvir a segunda comunicação. Com certeza. Então vamos ouvir José Caselas com a sua comunicação
o fim antes do começo, comunismo e multidão. O objetivo da minha curta intervenção aqui, longe de esgotar qualquer abordagem política, porque é do político que eu queria falar um pouco, queria lançar algumas pistas sobre a categoria política e precisamente sobre essa aporia que a comunicação anterior deixou em aberto relativamente à solução política, digamos, a opor à democracia liberal ou ao capitalismo financeiro, como quiserem, e portanto pensar uma categoria política em Zizek captada em Badiou, que é a categoria da subtração, ou o princípio da subtração, articulado de uma forma muito breve com autores como Badiou e Negri. E, portanto, sobretudo a partir da ideia central do político, hoje em Zizek, como em outros autores, que é a ideia de comunismo. Curiosamente, é uma ideia que está a ser relançada por autores contemporâneos como Jean-Luc Nancy, e não só aquela margem de pensadores radicais, digamos, na qual Zizek se inscreve claramente. E, portanto, refletir um pouco sobre essa categoria de subtração. A que significa viver a nossa contemporaneidade do ponto de vista da ideia comunista? Pergunta Zizek, num dos últimos livros que saiu através do Real, que é um livro de entrevistas, que faz uma boa síntese sobre alguns dos pontos da filosofia do Zizek, ou do pensamento do Zizek. Eu não diria que é um pensador total, isto do meu ponto de vista, naturalmente, que é um pensador totalmente inovador do ponto de vista político, mas faz algumas sínteses que, como disse, em torno de algumas noções, podem ainda interpelar a filosofia política atual. Portanto, o que significa esta ideia de comunismo na nossa contemporaneidade? E, portanto, daí o título da minha comunicação, a saber, a partir de um novo começo. Ou seja, o comunismo significa voltar ao início a partir de um fim. E, portanto, o começo seria um começo a iniciar-se a partir de um fim. Não o fim da história, onde o homem se torna antepassado de si mesmo, mas uma abertura negativa, como ideia reguladora, capaz de acolher um modelo emancipatório radical, incluindo em si determinações negativas. Os tumultos, a hiperatividade dos motins e mesmo o terror são períodos iniciatórios desse fim que está no horizonte como puro acontecimento, ainda por surgir. E, portanto, a categoria de subtração, o princípio de subtração, é uma forma, do ponto de vista do Zizek, de inscrever essa radicalidade de um novo começo, inscrever no ser, na ordem do ser, como ele diz, inscrever alguma coisa na ordem do ser, não sob a forma de uma positividade, que é o que Badiou pretenderia, mas sob a forma de uma negatividade. De que forma é que uma negatividade se inscreve na ordem do ser? É isso que a ideia comunista tentará ilustrar. Portanto, há uma anomia nesse signo, ou dessa finalidade por vir, mas que já está de algum modo presente. Onde? Em que sentido esse fim, que ainda começará, se tornou já presente, cada vez mais atual no nosso tempo, só a partir de sinais anunciadores, digamos, dessa finalidade por vir. É uma presença não consumada, mas anunciada e já vivida como tal. Onde é que se captam estes sinais? E aqui o pensamento ou a reflexão de Zizek centra-se em alguns eventos ou acontecimentos puros, digamos, de subtração, como desde a Revolução Francesa, a Revolução do Haiti, a Primavera Árabe, o movimento Occupy Wall Street, sobretudo, naquele livro que saiu num dos penúltimos, antes do Menos que Nada,
o ano em que sonhámos perigosamente, e portanto, aí esse ano em que sonhámos perigosamente, sobretudo na Primavera Árabe, há indícios desse novo começo. E a que título é que se podem pensar esses indícios desse novo começo? O movimento Occupy Wall Street é um princípio de uma democracia diferente, digamos, direta e local. Mas isso pode significar também um equívoco, a falência do futuro ou a falência do futuro de uma ilusão. Ou seja, há ali uma tentativa nesse movimento, que só nos Estados Unidos expandiu para 1000 cidades, há uma tentativa nesse movimento de produzir um gesto emancipatório da multidão, daí que, como pensar depois isto relativamente a Negri, a questão da multidão sem líderes, uma espécie de zapatismo num país tão fortemente hierarquizado e individualizado como os Estados, hiper-individualizado como os Estados Unidos, e portanto ver até que ponto é que as margens, ou nas margens da democracia, se pensa já uma superação da própria democracia. Portanto, há uma economia de mercado que está fora de controle e que, nesse descontrolo dessa economia de mercado, é a própria democracia representativa multipartidária do Estado-nação que está posta em causa. E, portanto, este movimento Occupy Wall Street surge com algumas exigências. É evidente que os exigentes distinguem muito, de uma forma até pejorativa, os levantamentos sem programa e sem grandes objetivos políticos ou emancipatórios, sem raiz emancipatória, como os motins de Paris, 2005, aqueles atos de vandalismo no Reino Unido, e portanto ele desconsidera isso como tendo algum interesse emancipatório. O Wall Street, por acaso, também não tem um programa. Não há nenhum programa político de raiz, digamos, no movimento Occupy Wall Street. Por isso, daí que não vejo porque que o Zizek olha com tanta benevolência para este movimento. Em todo o caso, já se esclareceu, etc. E que, se calhar, vem numa sequência dos levantamentos da Primavera Árabe, que é um movimento não de desdemocratização, mas de democratização, ou quase até de alguma ocidentalização. O movimento Occupy Wall Street não tem nada a ver com esse tipo de exigências mínimas da Primavera Árabe. A Primavera Árabe, como se sabe, pretende, pura e simplesmente, ou pretendeu e conseguiu, pura e simplesmente, destornar ditadores. Quais são as exigências do movimento Occupy Wall Street, embora seja um movimento sem um grande programa? Separar o dinheiro da política. Este princípio, o separar o dinheiro da política, era uma exigência mínima que as democracias deveriam atender, porque toda a democracia representativa, o grande fracasso da democracia representativa é esta inseparabilidade do dinheiro da política, da finança ou da banca, da representatividade multipartidária. Não há nenhuma, nem em Portugal, nem na Europa, embora isso seja muito eurocentrista, não há nenhuma política por vir consistente sem esta separação que se avizinha muito difícil. Desde logo, através da hipótese de controlar a especulação financeira, as crises da habitação, as desigualdades de rendimento, leis fiscais, o financiamento das campanhas políticas, que é um dos pontos mais graves da nossa democracia e das outras, é o financiamento obscuro das campanhas políticas, pronto, a questão da internet, são tudo exigências que o último livro de Manuel Castells, Redes de Indignação e Esperança, que é incide sobretudo nesta análise sociológica destes movimentos, a Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, etc. E é uma análise, do meu ponto de vista, muito clara e muito correta do que está ali em causa.